Jesus é o centro de tudo. E hoje nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo pra gente aprender junto. Bom, primeiramente, pra gente entender como assim Jesus é o centro de tudo. Bom, primeiro a gente vai ver o que Jesus diz sobre isso. Aqui em João, capítulo número 5, versículo de número 39, vai falar o seguinte, palavras de Jesus. Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus fala isso, né? Manda essa. Ele fala isso. Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, ao falar isso, deixou bem claro que toda a escritura fala de Jesus. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Por exemplo, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente precisa ter um foco, tá? A gente precisa ter um foco. E esse foco é achar Jesus nas Escrituras. Exatamente isso, achar Jesus nas Escrituras. Seja no sentido espiritual, seja no sentido literário. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vai usar um personagem bem rápido aqui para não ficar extenso esse vídeo. A gente vai usar José como exemplo. A gente consegue, por exemplo, ver Jesus no José. Só que fica meio confuso isso, né? Mas a gente vê as ações de José e a gente consegue ver essas ações de José no Jesus, só que muito melhor, né? No caso, perfeito. Né? Mas a gente consegue ver como se fosse uma amostra ali de Jesus, né? Então ele está um pouquinho em cada pessoa ali no Antigo Testamento e muitas outras coisas também. A arca, por exemplo, representa Jesus também. O templo, tem outras coisas, eu esqueci, né? Mas a gente está focado aqui, vamos falar de José. José ele é o quê? Ele é o cara lá, o sonhador, né? Tinha os irmãos dele, os irmãos vendeu ele por dinheiro. E o que aconteceu com Jesus? Foi vendido pelo Judas, né? O Judas não era irmão dele, mas ele tinha um irmão Judas também. Mas, assim, convenhamos que se você conhece uma pessoa há bastante tempo, nesse caso, Jesus conhecia Judas, os outros discípulos, por 3 anos, né? Que ele ficou ensinando os pessoal. Então, se você tem uma pessoa por 3 anos, ela já pode ser considerada seu amigo. Então, Jesus foi traído pelo seu amigo. Ou pode até se dizer como um irmão, tá certo? E Jesus foi vendido pelo seu irmão Judas, assim dizendo. Mas não é o irmão dele, mas... E vocês entenderam, né? E José, ele teve o sonho de todas as estrelas, o sol, a lua, não sei o que lá, que ia se prostrar diante dele. Muitas pessoas usam para falar, para pregar, que esses sonhos são os nossos, né? Que a gente pode ter os sonhar, ter os sonhos de Deus e não sei o que. Eu praticamente não tenho nenhum problema de ouvir uma pregação assim, eu até gosto, né? Assim, eu não me importo de escutar isso, mas o cerne da mensagem não é o meu sonho ou o sonho de José. Porque se você parar pra pensar, deixa eu procurar aqui um minutinho. Aqui, ó, achei. No Gênesis capítulo 37, versículo de 5 a 9. Nesse caso a gente vai ver o 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então a gente pode dizer o seguinte: quem é? Que essas coisas vão se curvar? É de fato para José ou para Jesus? Então as pessoas quando vão pregar, elas falam que esse sonho, José sonhou, não sei o que, e se concretizou na vida dele de fato. Ele virou um governador e segundo no reino, né? Depois de Faraó, ele era o segundo mais importante ali da situação. Mas o cerne da mensagem, esses sonhos apresentam Jesus, porque afinal de contas, qual, sobre qual nome todo joelho se dobrará? Jesus. Então, tudo se resume a Jesus. Então, vocês conseguem entender? Será que eu deixei muito complicado? Eu acredito que não. Deu para entender mais ou menos aí, né? Então, vamos lá. Passando nessa parte do sonho. E depois que José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi feito escravo. Né? Ele foi vendido como escravo. E aí ele passou a servir sem reclamar. Até ser acusado injustamente. Totalmente Jesus aqui também, né?
Jesus serve todo mundo sem reclamar e é acusado injustamente e acaba sendo preso, né? José, nesse caso. E ele aceita a sentença e cumpre sem reclamar. Jesus também. Então a gente pode ver também pela história de Jonas, que Jesus se encontra nessa história também, de um sentido não literário, mas a gente consegue ver Jesus também nessa história, tá? Por exemplo, Jonas, que precisou ser lançado no mar, né, da ira, né, de Deus, podemos assim dizer, porque Jonas estava correndo da presença de Deus. Isso Jesus não fez, tá? Mas para que tudo se acalmasse ali naquela tempestade ali, Jonas precisou ser jogado no mar. Basicamente acontece conosco isso. Para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus, Jesus precisava morrer em nosso lugar. Então assim a gente poderia ter acesso com Deus, tá certo? Então acredito que é essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá certo? Jesus é o centro de todas as coisas. Amém? É nóis. Tamo junto.